alunos e alunas, um bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que estão assistindo. É com muita alegria que a gente vai começar nosso encontro de filosofia, essa aula, hoje com uma forma diferenciada, que é com a participação do outro professor, o professor Peterson. Olá, professor. Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo aí. E é isso aí, né, professor? Vamos fazer essa parceria para tentar promover aí umas aulas diferentes, né? Umas aulas legais, inclusivas, e tentar dar o nosso melhor aí, fazer a melhor maneira possível para que haja uma aula bacana aí de filosofia. Ok, que bom. Hoje a gente vai trabalhar com vocês, um período pré-socrático, a gente vai pensar um pouquinho com eles, as atividades que foram enviadas nos últimos dias aí foram sobre eles, que foi dado início à filosofia, Eles deram início à filosofia e é importante a gente pensar um pouquinho sobre eles, essa questão inicial da filosofia. Essa saída da mitologia para a filosofia se deu não da noite para o dia, mas foi dado algumas condições para que ela surgisse. Mas antes disso, antes de nós começarmos, nós vamos Tem chiado aí? Oi? Ouviu um chiadeiro aí ou não? Sim. Nós vamos abrilhantar os ouvidos, com uma música, que o professor Peterson vai vai cantar para nós aí. Beleza. É uma música. Vamos fazer uma música para começar de uma maneira mais descontraída e tal, né? É uma música que o Gilberto Gil compôs no exílio, né? Então, aí já abrange a história da ditadura militar, para quem tem um pouco de curiosidade, né, sobre esse período da história inteira, né? Se aprofunda, então a música, ela também conta a história, né? Beck Bahia. Tá ouvindo bem aí, professor Violão? Lá em Londres, vez em quando me sentia longe daqui. Vez em quando me sentia longe, dava por mim. Puxando o cabelo, nervoso, querendo ouvir Celi Campelo pra não cair naquela fossa em que vi um camarada meu de Porto Belo cair. Naquela ausência de juízo que não tinha nenhuma razão pra curtir. Naquela falta de calor, de cor, de sal, de céu, de coração pra sentir. Tanta saudade mergulhada num velho baú de prata dentro de mim. Digo num baú de prata porque prata é luz do luar. Do luar que tanta falta me fazia junto ao mar. Mar da Bahia, cujo verde de vez em quando me fazia bem lembrar. Tão diferente do verde também tão lindo dos gramados campos de lá. Ilha do Norte, onde não sei se por sorte ou por castigo dei de parar. Por algum tempo que afinal passou depressa como tudo tem de passar. Hoje eu me sinto como se ter ido fosse necessário para voltar. Muito mais vivo, ter vida mais vívida, dividida pra lá e pra cá. Yeah. Show de bola. Bacana. Acho que a música ela proporciona essa possibilidade
de nascimento dessa possibilidade de força, né, para aguentar tanta pressão, tanta história, né? E às vezes a história não é tão maravilhosa assim, mas é uma forma de superação, né, através da música. Com certeza, né, cara? A arte é um sopro, né? Um sopro na vida aí, né? Torná-la menos ociosa. Vamos para. Bacana. Então, professor, você gostaria de falar um pouquinho do contexto, né, que se deu esse início, essa busca, né, através do uso da razão para a filosofia? Vamos contextualizar aí, falar um pouco sobre os sofistas, né? Que é. Nós estamos na aula do período socrático agora, né? Eu vou contextualizar. Nós estamos gravando aqui simultaneamente, daqui um pouquinho, o terceiro ano, né? Às vezes eu já pulei o assunto. Então, é assim, esse período pré-socrático da filosofia, né? A gente pensa a filosofia antiga e divide ela em 4 períodos, né, professor? O período homérico, né, o período mitológico, seguidamente o período arcaico, posteriormente o período clássico da filosofia e o período helenístico. Período homérico por quê? De Homero, poeta Homero, que criou o poema da Guerra de Troia, que foi responsável pelo criador do alfabeto grego, né, que deu identidade ao povo grego. Nós temos também outro personagem que narrou o nascimento dos deuses, né, que é Hesíodo, com o seu poema Teogônia. Então, a sociedade vivia nesse contexto de crença na mitologia, né? Por quê? Porque a gente precisa encontrar resposta para dar sentido, né, às nossas inquietações. E quando não se tem ciência, quando não se tem Google, quando não se tem biblioteca, né, professor, para pesquisar, vamos se colocar lá naquele lugar, pensar com a cabeça deles, né, naquele contexto social, né, a gente tem que tentar voltar e pensar com aquela cabeça, com aquela mentalidade, onde não se existia nada, né, mal e mal a vela, não sei se tinha sido inventada aí, a roda acho que também, né, mas enfim. Então, vamos imaginar que a gente não tem muitas pesquisas, a gente não tinha ciência ainda, então a gente acreditava nessa mitologia. Então, como é que vai nascer essa mudança? Como é que vai se dar essa passagem desse pensamento mitológico do povo para um pensamento mais racional? Né? Quando que vai surgir o momento em que alguém vai perguntar assim, poxa vida, mas eu acho que a explicação do nosso surgimento, a explicação do porquê chove, do porquê do fogo, da água, né? Será que ela é atribuída a esses seres, a esses deuses, né? Ou será que não há uma explicação mais natural para isso? Não há uma explicação mais nessas coisas que a gente possa observar na natureza, né? A explicação da origem pode estar nos elementos, né? Como água, como fogo. Nesse contexto vão surgir os primeiros pensadores, né, professor? Podemos dizer que o Tales de Mileto foi o primeiro. Só que uma coisa interessante é essa mudança ela não se dá de forma radical, né? A gente tem que entender que o próprio Tales de Mileto, ele acreditava em deuses, né? Tem uma frase dele lá, o mundo é cheio dos deuses, né? Então, essa passagem vai ser um novo pensamento, uma forma científica de pensar a realidade, pensar com a lógica, com a razão, né? Que se dá nesse novo momento da filosofia, deixando de lado o primeiro período homérico e se inserindo nesse período, segundo momento da filosofia, que é o período que a gente chama de arcaico, que pode chamar de cosmológico, que pode chamar de período pré-socrático também, né, professor? E então é isso. A gente tem que pensar que se introduz uma nova linha de pensamento e que ela não se dá de forma radical, né? Porque até hoje a gente acredita em mitologia. Até hoje a fé, a religião ou várias
o mito, a fantasia, ela faz parte do ser humano e ela é importante, né? Por exemplo, a religião para o Emily Durkheim lá, né? Ela faz com que as pessoas se unam, né? E ela dá sentido para nossas vidas, né? Isso é muito importante, né? Não é desmerecendo as religiões, desmerecendo as crenças, nada disso. É apenas contextualizando a história, né? Então, a gente tem o surgimento da filosofia, por isso que a gente chama ela da mãe das ciências, né, professor? Porque tudo começa com uma pergunta, com uma curiosidade, com uma vontade de saber e querer descobrir, um olhar diferente, né? Ir além. Então, por isso que é o termo, o significado literal da palavra filosofia, né? O amigo do saber, que o Pitágoras, né? Questionado, Pitágoras de Samos, né? Que também foi um matemático, é mais conhecido na matemática quase que na filosofia, questionado em qual arte ele era formado, né? Em qual arte era versado, ele disse que nenhuma. Ele era um filósofo, né? Ele era alguém que tinha amor pela sabedoria. Então, nesse contexto de duvidar dos deuses, né? Mas eu acho que não está chovendo porque tem algum deus lá que está magoado, está rogando praga, né? Então, esse novo contexto da filosofia traz esses pensadores que vão pensar de uma maneira diferente. E eu não sei se já está longo o meu papo aqui, ou se dá para continuar um pouquinho mais. Ele não se dá de forma radical, né? E ele não. É uma junção de fatores também que vão fazer com que os gregos vão se desligando desse pensamento mitológico, vão percebendo que essas histórias que eles criaram e acreditaram não fazia sentido, né? Então tem toda uma junção de fatores que vai acontecendo naquela região da Grécia ali, né? Naquela região do mundo ali onde se desenvolveu essa maneira de pensar, né? Então tem todo um fator, alguns fatores que envolvem. Eu não vou citar vários, porque senão vai ficar muito, muito longo, mas um fator interessante é pensar como eles viviam, né? Como que vivia aquele povo lá, né? As sociedades gentílicas, né? O professor pode me ajudar, talvez, né? Mas eu, assim, para dar uma alusão, uma referência, eu imagino uma tribo indígena, né? Que vivia em comunidade, onde o cacique, que para as tribos indígenas nós chamamos cacique, né? Mas para lá, antigamente, essas comunidades que eram chamadas de comunidades gentílicas, o cacique deles lá era chamado de pater, né? Que ele exercia as funções, ele comandava, ele não era propriamente o dono das terras, o dono, mas é ele que organizava e que direcionava, tanto que detinha o controle dos bens que eles possuíam, terras, controlava, né, sementes, produtos agrícolas, né, e também era o líder religioso, era o juiz, né. Então, era um contexto de sociedade que vivia assim, né? Então, o que acontece? Nós estamos falando de uma sociedade tipo indígena, que vivia do plantio e vivia em comunidade. Em determinado momento, as terras começam a ficar improdutivas, né? O problema do solo, e que começa a entrar em colapso essas civilizações gentílicas, né? E começa a fazer divisões de grupos, né? Os proprietários, os não proprietários, os comerciantes, né? Então, os proprietários se unem para estabelecer um controle, né? E também nesse contexto tem migração de outros, o mundo está girando, né? Tem migração de outros povos que estão migrando, os próprios gregos vão migrar para outras regiões, né?
seria legal ter um mapa, se nós tivesse presencial, eu estava com um mapa assim, mostrando o mapa, né? Mas a gente vai evoluir as aulas e vai descobrindo a tecnologia para jogar, compartilhar a tela e jogar algumas coisas, né, professor? Então, esse foi um fator importante, né? A miscigenação que ocorreu também, né? Desse povo, dos gentios, né? Então, essa invasão de outros povos, dórios, jônios, eólios, e esse colapso da comunidade gentílica que fez com que eles migrassem para outros lugares, né? Também é uma característica da mudança de pensamento. Por quê? Porque além mar habitavam ciclopes assassinos, sereias encantadoras nos mar, né? E ao descobrir outras regiões, eles perceberam que o quê? Tinha gente que nem eles, né? E que o quê? Tinha conhecimento e sabedoria. Os chineses, tinha os egípcios com a matemática. E o que acontece? Não tinha sereias e nem ciclopes, né? Então, uma breve contextualização dessa mudança de pensamento que se deve a vários fatores. E eles foram melhorando a sociedade, foram construindo através de contatos com outros povos também, com outras culturas, né, como eu falei, e também descobrindo que além mar não existia tanto bicho e tanto mitologia assim, né? E temos outras características, mas vamos deixar para um próximo momento. Mas show de bola, show de bola. Valeu. Professor, você toca em vários assuntos assim que nós podemos pensar bastante, que a importância, por exemplo, da troca de conhecimentos, né, que se tinha, né, porque a gente observa algumas tribos, né, algumas tribos muito fechadas em si e não há essa troca de experiências, né, não há essa troca. O estrangeiro é perigoso, né, o estrangeiro de fora é perigoso. E olha que se deu toda essa reviravolta, esse conhecimento, esse uso da razão, porque houve essas condições, esses fatores que proporcionaram esse conhecimento, né? Tu vê como é diversificado, né? Muito. Até hoje, até nos dias atuais, temos sociedades fechadas. E naquela muito. época já se tinha um pensamento um pouco à frente, né? Uhum. Olha só que interessante. Mas eu acho que em todo esse contexto aí, nós tivemos, então, os pré-socráticos, né? Dado que o professor já comentou um pouco sobre Tales de Mileto, foi considerado o pai da filosofia, né? Então, a gente pensa o pai da filosofia, mas não foi o primeiro a usar a filosofia, né? Que o primeiro a usar a palavra filosofia foi Pitágoras, né? Um grande matemático também, né? E ele diz, não, eu sou amante mesmo da sabedoria, né? Eu tenho esse amor ao saber. E Tales de Mileto, ali no século VI a.C., então, há essa passagem e há uma mudança de pensamento, como o professor disse, e essa mudança de pensamento proporcionou a pergunta do que é feito, né? Do que o mundo é feito, do que se originou as coisas, o que há em todos os seres, né? Então eles começam a se deparar com duas situações, né? Os princípios universais, que seriam as questões de mudança e daquilo que do ser, né? Da essência. Então, o que há, né? Como é que nós poderíamos pensar isso? Então, o primeiro deles, Tales de Mileto, não vou ficar falando agora as datas, né? Porque não nos cabe, vai ficar, acho, um pouco extenso o vídeo, mas Tales de Mileto diz assim, não, acho que água, tudo há água, né? Não há vida sem água. Então, um elemento primordial para Tales de Mileto é a água. Segundo, em seguida, né, Anaximandro de Mileto, a gente está falando de alguns, a gente não vai falar de todos, porque são vários, né? A gente vai falar alguns principais. Então, Anaximandro sobre o apeiron, que eles chamam do infinito. Por quê? Porque há um ciclo, tudo se transforma, né? Tudo se transforma, então ele deu prioridade para essa questão do movimento.
a vida, a morte, a vida, a morte. Ou seja, eu costumo trabalhar com os alunos em sala de aula, por exemplo, a questão dos rostos bonitos, de tudo, da pele, do osso, né, de tudo que nos cerca, e infelizmente o mundo vai deixar de abrilhantar os olhos, né, porque nós vamos apodrecer. A gente vai apodrecer. Tudo Essa palavra se forte, transforma. mas a gente vai servir de alimento para outros seres, né? E, ou seja, nossa vida é passageira. Ela é passageira. Então, ou seja, tudo vai sendo, e isso é ilimitado, isso acontece, isso é a todo momento, né? A árvore cresce, desenvolve, morre, né? Serve de alimento para outras árvores que vão, e assim sucessivamente. Nós tivemos outro, Anaxímenes, né, sobre o elemento ar, ou seja, ele disse que tudo há ar, né, em tudo. Pitágoras, né, a gente chega em Pitágoras, onde se descobre a questão numérica, né, em tudo há números. Nós descobrimos a matemática, né, mas a questão do espaço, a questão do metro, a questão do peso, ele já existe, então ele disse em tudo nós podemos colocar números, né? O universo possui uma base numérica e, professor, se você achar interessante, Vai né, lá, eu vai lá. Não, vamos. A gente não pode se alongar muito, né? isso. Vamos Nós pontualizando, depois a gente faz uma tivemos prova para vocês aí. é, Depois a gente manda a prova. Então, nós tivemos Heráclito e Parmênides, mas Heráclito e Parmênides eu quero só retornar depois, né? Só estou indo em ordem cronológica. Nós tivemos Empédocles, né, sobre a questão dos opostos, amor e ódio, né? Ele diz que tudo há amor e ódio. Nós tivemos Anaxágoras e Demócrito, né? O Demócrito com até uma questão interessante. Isso, a gente se fosse imaginar 2.500 anos atrás, de que tudo, né, tudo existe um átomo. Né? Então, olha que interessante, há 2.500, milênios atrás, 2,5 milênios atrás, ele já deu uma ideia, né, da questão do átomo. Né? Então, se a gente pensar, né, com essa voltar, né, com o olhar dessas pessoas, né, imaginar, isso. sabe que tem uma coisa que é bem interessante, assim, né, tem uma metáfora, né, vamos supor que nós tivéssemos o poder de voltar no tempo, né, voltamos no tempo, o que a gente ia chegar, olha aqui, meu, energia elétrica, cara, tu não sabe o que é energia elétrica, cara? Ó, telefone, rádio, tu ia chegar com um monte de notícia para contar para essas pessoas, né? Então, beleza, vamos supor que a gente voltasse e dissesse só, cara, energia elétrica, água quente, né? E o cara vai dizer assim, beleza, então faz aí para nós. Faz aí, mostra aí como é que é. Como é que se E faz? agora, Né? José, né? Então nós ganhamos as coisas prontas, né? Para nós é muito fácil achar que certas ideias são simples de conceber. Mas vamos voltar na folha em branco do Locke, né? Vamos voltar num pensamento onde não se tinha ciência, né? O cara tem a capacidade de perceber a natureza dessa forma tão inteligente e de fracionar, né? E dizer assim, não, vai ter um ponto que ele não se quebra, que é inquebrável, né? Isso. E a partir desse vão se formar outros, né? Que chamou de átomo e o que o Einstein foi o Einstein, né? Que dividiu o átomo, né? Acho que foi. E o nome veio, né? O nome tá até hoje aí essa herança. Então, cara, é muito interessante isso, né? E a gente tem que perceber que é cultura e que a história, filosofia, física, tudo se relaciona. Acontece. E a gente compreende melhor, né? Tendo interesse
pela história, pela filosofia em si, né? É tudo uma relação, né, professor? E a ciência, ela acaba surgindo, né, nesse período, né? Ela acaba surgindo nesse desenvolvimento, né? A filosofia, ela dá o primeiro impulso, ela dá o primeiro chute, né? Para essa busca pela pesquisa, mas ela acaba se distanciando um pouco, né? No decorrer do tempo, né? Na época moderna, né? Um pouquinho. Mas, enfim, são a filosofia que é a mãe, realmente, de todas essas ciências, né? A gente tem orgulho de dizer isso, né? Porque ela é um fato histórico, né? Mas, enfim, voltando, só nesse período Demócrito diz, olha, ele é indivisível, né? Indivisível, o átomo é indivisível, ele é invisível e inteligível, né? Então, são três aspectos que depois foram se desmistificando. Mas retornando, eu acho que é um último ponto sobre os pré-socráticos, nós precisamos muito cobrado, né? Então a gente tem o Enem, né? Para quem vai começar a fazer. É assunto, né? Bastante Isso. assunto. Cai muito sobre os pré-socráticos e principalmente Heráclito e Parmênides, né? Então nós temos uma diferença muito significativa de compreensão que é Heráclito da mudança, ou seja, da questão da mudança, que existe uma mudança, e Parmênides a questão da essência, não muda. Então, essa estrutura de pensamento a gente precisa tomar muito cuidado. Heráclito tem uma famosa frase dele, que provavelmente muitos já devem ter escutado, que é: nunca entramos duas vezes no mesmo rio. Então, o que significa isso? Significa que nós temos transformações e mudanças no decorrer do tempo, né? Então, quando nós vamos entrar novamente no rio, as águas já não são mais as mesmas que passou naquele rio, que nos banhamos aquela vez, né? Entretanto, se fosse que estivesse água, ao nós sairmos e nós convivermos no meio social, nós termos experiências diferentes, nós nos tornamos outra pessoa. Então, nos tornamos outra pessoa, e isso é significativo para que nós compreendamos que nós estamos a todo momento mudando para Heráclito, né? Então, existem os opostos, né? O dia, a noite, ou seja, é um exemplo de que só conhecemos uma coisa se nós conhecemos a outra. Só não sabemos o que é o bem porque nós sabemos o que é o mal. Isso, né? Se nós conhecemos o que é o amor, nós também conhecemos o que é o ódio, né? Então, tem alguns pensadores que dizem, se nós aprendemos a odiar, nós também podemos aprender a amar. O sentido da felicidade, né? Assim, o sol, né? Como depois de uma semana de chuva intensa, o sol sai e a gente repara ele, né? A gente olha e, ai, que maravilha o sol, né? Então a gente precisou dessa semana de chuva para notar o sol mais uma vez e agradecer, né? Esse prazer que é curtir um solzinho, né? Então é nessa linha, né? O dia e a noite a gente precisa de um para viver o outro. Isso, valorizar a experiência, né? Porque muitas vezes a experiência ela passa e a gente não percebe, a gente não valoriza ela. E Heráclito diz, né? As experiências elas não voltam, né? Elas mudam, né? Você vai pensar o determinado contexto de forma diferente, né? Então, se nós pensarmos, por exemplo, quantas pessoas estão negando, por exemplo, a questão do coronavírus, né? E basta algum familiar, basta a pessoa passar pela experiência, ela percebe de que ela estava enganada, né? Então, ou seja, ao negar a maldade, né, desse vírus, ele
está sendo enganado, ou seja, você tem uma nova percepção do que ela é possível, né? Então, é só para ver como é que os contextos eles acabam se alterando. Mas em contraponto a isso, nós temos o Parmênides, né? Que diz que nós temos alguma coisa que não muda, né? Nós temos alguma coisa, e essa coisa nós damos o nome de ser, de essência. Né? O que nos muda é a aparência, né? Mas a essência ela não muda. Né? E uma frase que ele tem é chamado o ser é e o não ser não é. Ou seja, quando nós só conseguimos pensar em algo que existe. Então, ou seja, ele é. O não ser, a gente não consegue pensar. Porque ao fato de nós pensarmos o não ser, a gente está pensando um não ser. Né? Ou seja, se nós pensarmos, fecharmos os olhos, tentarmos não pensar, a gente não vai estar não pensando, a gente vai estar pensando. E isso vai se desencadear depois em Descartes, né? Penso isso, mas não vamos mudar as coisas, né? Sim. Vamos ficar aqui. E esse ser ele é buscado pela pesquisa, né? Pela pesquisa, pelo conhecimento, né? Que se difere da mera opinião. Né? Então, quando nós buscamos esse ser, nós buscamos uma essência, né? A possível verdade, a verdade mais próxima da verdade, né? Ou seja, porque as verdades, elas também não são absolutas, né? Principalmente pela filosofia. E, por favor, fiquem com uma pulga atrás da orelha quem falar em verdade absoluta, né? Então, quando a gente pensa isso, a gente está pensando numa verdade mais próxima da verdade maior, né? Então, vamos pensar nessa questão. Com a lógica, com a razão, né? Isso, com a razão. Mais perto da razão, né? Uhum. Bom, gente, um pouco esse é o contexto histórico dos pré-socráticos. Nós temos os sofistas, mas creio que a gente vai fazer. Nós estamos realizando, né, as atividades aí com vocês, e isso faz com que nós elaboramos um cronograma, um planejamento, né, e está previsto nos próximos dias, né, a gente trabalhar, que vai surgir os sofistas, Sócrates, Platão, Aristóteles, que deram sequência num outro contexto histórico. Eu acho que é isso então, né, professor? Já fica um pouco palpável, eu acho, para os alunos também, pelo fato de ter feito a linha do tempo com o exercício ali, então a gente fala um pouco de cada um, constrói essa imagem na cabeça, né? E que fica melhor para a gente relacionar e seguir em frente com a história, né? Que nem diz um jornalista, que eu não lembro agora o nome, assim, né? Porque conhecimento é poder. Mas beleza, então, gente, aguardem as atividades, a gente vai estar postando, né, lá no Google. Um grande abraço, se cuidem, se comportem e busquem sempre a felicidade, eu costumo dizer nas aulas, né? Busquem a felicidade nem sempre ela é um ponto final, né? Ela é uma busca constante. Um abraço, professor, tudo de bom. Um abraço, então. Tchau, tchau.